A mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer hoje para a igreja tem o tema A Identidade daquele que está em Cristo. Então nós vamos aprender juntos o que é ter uma identidade cristã. E o verso 17 de 2 Coríntios 5, ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se alguém perguntar para você hoje, quem é você? Qual seria a sua resposta? Eu gostaria que os irmãos pensassem e raciocinassem nessa pergunta. Se alguém de repente perguntar para você, Fábio, quem é você? Wilson, quem é você? E aí o que a gente responderia diante de uma pergunta dessa? Às vezes, ou na maioria das vezes, nós responderíamos, eu sou um empresário, eu sou um motorista de aplicativo, sou um motorista de carga pesada, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou uma professora, eu sou um contador. De imediato, vem essa resposta na nossa mente. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira identidade do cristão, quem nós somos, não está determinada pelo que o mundo diz quem nós somos. Não está determinada pela nossa profissão, ou pelo nosso estado social, ou pela nossa natureza, ou por sermos homem ou mulher, ou pai de família, ou mãe de família, ou dona de casa. A nossa verdadeira identidade, ela é determinada por quem somos em Cristo Jesus. Então nós nos identificamos como cristãos porque somos nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que você diz que você é cristão. Quando alguém te pergunta, de repente, se você vai para a igreja ou se você se identifica como crente. Eu sou cristão. Então, ser cristão é a sua identidade. Mas o que significa a palavra identidade? Segundo o dicionário, a palavra identidade, ela tem um significado de qualidade de idêntico. Ou seja, é ser igual a alguém ou a alguma coisa com as mesmas formas e características. Então, se nós temos a identidade cristã, somos iguais e temos as mesmas características que Cristo, porque somos nova criatura em Cristo, que é o que diz o verso 17. O verso 17, em algumas traduções, a minha ela é diferente da grande maioria, eu creio. No final do verso, ele diz aqui, eis que tudo se fez novo. A minha diz, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em algumas versões diz, eis que tudo se fez novo. Então, quando estamos em Cristo e somos transformados novas criaturas, tudo na nossa vida se faz novo. Não é alguma coisa ou outra, mas é tudo. A partir desse verso, podemos concluir que a nossa identidade ela é cristã. Então, quando formos questionados quem nós somos, o nosso papel como cristão é de imediato responder, sou cristão. Sou um empresário, sou também um pai de família, sou também um advogado, sou também um médico. Então, o que isso quer dizer? A nossa identidade, ela está ligada àquilo que nós nos dedicamos, aquilo que nós mais nos dedicamos. Aquilo que nós colocamos os nossos esforços, nosso empenho, no que mais ocupa os nossos pensamentos diários, no nosso levantar ou no nosso deitar. Então, naquilo que você mais se dedica, é o que será exposto às pessoas. Ou se você se dedica mais à sua profissão, ao seu estudo, ao seu treino, vão ver que você faz muito aquilo. Digamos, se você seguir uma pessoa que treina muito, faz muita atividade física, a vida dele vai ser totalmente dedicada para isso e você vai identificá-lo como alguém que treina muito, ou um treinador físico, ou algo do tipo. Porque ele deixa exteriorizar aquilo. Ele mostra para as pessoas que ele é aquilo. Ele mostra que a identidade dele é aquela. Nós, como cristãos, possuindo a identidade cristã,
devemos demonstrar ao mundo que a nossa identidade está em Cristo. E aí eu trago um exemplo muito bom. Eu não sei se os irmãos assistiram o filme Mais Que Vencedores. Se não assistiram, eu recomendo que assista, porque ele vai trazer um exemplo extraordinário sobre a identidade do cristão. Esse filme, ele conta a história de um treinador de futebol americano. E esse treinador, ele estava quase perdendo o time dele, o pessoal estava mudando de cidade e tudo mais. E esse pregador, ele era cristão, é um filme cristão. Esse pregador era cristão, e determinado dia o pastor dele liga para ele e fala, ó, vamos lá no hospital visitar o irmão tal, porque abriu lá o período de visita, eu quero que você vá comigo. Ele foi com o pastor no hospital visitar esse irmão. E aí, quando eles chegaram no hospital, o pastor falou assim, espera aqui fora, porque só pode entrar um por vez, eu vou entrar lá, depois você entra. E aí ele ficou na porta lá esperando, e era uma porta do lado da outra. E ele encostou numa outra porta que estava fechada. Ele encostou na porta, sem querer a porta abriu e ele caiu dentro do quarto, que tinha uma outra pessoa internada. Quando ele entrou, a pessoa que estava internada falou, quem está aí? Tem alguém aqui? Aí ele falou, desculpa, eu esbarrei na porta sem querer, entrei sem querer. E aí a pessoa que estava internada falou, não, tudo bem, eu não recebo muitas visitas, seria bom se você pudesse conversar comigo. Essa pessoa que estava internada era cega. E aí essa pessoa que estava internada falou, fica aqui, vamos conversar um pouco, tal, aproveita que você já está aqui, vamos bater um papo. Aí ele, meio desconcertado, tal, esse treinador chegou, encostou do lado ali e começou a conversar com esse rapaz. E aí, conversando com esse rapaz, ele se sentiu muito bem e aí fez uma amizade com ele. No outro dia, quando ele voltou, ele visitou novamente esse rapaz. E aí, quando eles já tinham mais uma intimidade, ele sentou do lado dele e começou a conversar. Esse rapaz que estava internado, um senhor que estava internado, perguntou para o treinador de futebol, me responde uma coisa, quem é você? E aí o treinador falou, eu sou um treinador de futebol. E aí o rapaz falou, e se você perder isso, quem é você? E aí ele respondeu, eu também sou um professor de história. E aí o rapaz perguntou, tá, mas e se você perder isso? Aí ele disse, bom, eu sou um pai de família, um marido. E aí o rapaz falou, tudo bem, mas e se você perder isso também? Aí ele falou, eu sou um cristão. E aí o rapaz falou, interessante, e o que isso quer dizer? E aí ele respondeu, que eu sigo a Jesus. E aí o rapaz perguntou para ele, qual a importância disso? E ele disse, é muito importante. E aí o rapaz estava internado e falou, interessante, porque você me respondeu em último lugar da sua lista, que você era cristão. Aí o treinador, não, mas eu poderia ter falado de primeira vez, né? Eu não sabia e tal. Não, mas você não falou. E aí é que entra a frase, a nossa identidade está ligada àquilo que nós nos dedicamos. Esse treinador, ele se dedicava extremamente ao time dele, ao fato dele ser um professor de história, ao fato dele ser um pai de família, de ele ser um marido. E por último veio na mente dele, eu sou também um cristão. Então o que eu quero dizer com isso? Que a nossa identidade cristã, a nossa identidade que está em Cristo, ela deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós devemos ter em mente que nós somos cristãos. Depois disso vem o resto que nós somos, o que nós fazemos, com o que nós trabalhamos, se somos pai de família, se não somos, se somos uma esposa dedicada, enfim. Para o mundo tem que ver, assim que olhar para nós, a identidade de Cristo em nós. Então isso é ter a identidade cristã. A partir desse raciocínio, desse entendimento, nós vamos aprender 5 características, 5 pontos que essa identidade possui. Como primeiro ponto, a identidade cristã nos caracteriza como uma nova criatura em Cristo. Gálatas 2, no verso 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na expressão crucificado com Cristo, Paulo nos ensina que o cristão foi crucificado e morto para a vida em pecado que vivia antes da conversão. Então, viver crucificado com Cristo é assumir a sua identidade de cristão e deixar que Cristo seja o centro da sua vida, vivendo guiado pelo Espírito Santo. Então, se realmente somos cristãos e assumimos a nossa identidade de cristão, a nossa vida de pecado, a nossa vida de erro, de falha, foi crucificado juntamente com Cristo na cruz. Isso que nos caracteriza como cristãos. E aí eu pergunto, temos buscado ser guiado pelo Espírito Santo ao tomar as nossas decisões? Ou seguimos as nossas próprias convicções? Porque se morremos com Cristo, Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. E é nosso papel, como cristãos, deixarmos que o Espírito Santo nos guie em nossas decisões. Então, ser guiado pelo Espírito Santo não é tomar a decisão que melhor nos agrade. Às vezes, nós tomamos decisões... Obrigado, irmão, Deus abençoe. Às vezes, tomamos decisões achando que é o Espírito Santo que está nos conduzindo, que essa decisão ela é correta, porque essa decisão nos agrada. Porque é a decisão que melhor vai se adequar ali à minha realidade. Mas às vezes não é assim, irmão. Às vezes a decisão que a gente tem que tomar é uma decisão que é favorável a nós, que nos desagrade, que nos cause desconforto. Porque isso pode ser um plano de Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Ainda em Gálatas 2:20, na expressão, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Paulo ensina que o cristão passa a ter uma nova fonte de vida. A vida do cristão, ela emana, ela brota, ela surge de outro lugar. Ela surge de Cristo, porque ele é uma nova criatura em Cristo. Sendo assim dirigido, orientado e capacitado a viver de acordo com a vontade de Deus. E com isso, após obter a sua nova identidade, o cristão não vive mais tentando afirmar a sua própria glória, suas conquistas, suas capacidades, seus feitos. Mas ele encontra propósito em refletir a Cristo. Quando nós entendemos a nossa identidade, de sermos nova criatura em Cristo, essa característica da nossa identidade, de sermos nova criatura em Cristo, nós não mais vamos buscar os nossos interesses, buscar apenas aquilo que nos agrada, mas nós vamos encontrar propósito, felicidade, contentamento e paz em refletir aquilo que Cristo fez em nossa vida, aquilo que Cristo é em nossa vida. Então não é mais a autonomia do eu que comanda. Não sou mais eu que determina os meus passos. Não sou mais eu que determina as minhas decisões, mas sim o Espírito Santo, a presença de Cristo no meu interior. Então, desta forma, o nosso passado não define quem somos. O pastor citou aqui a questão da Cristolândia. As pessoas que passaram por situações extremamente difíceis de relação com droga, com traumas tremendos na infância, na vida adulta também. Nós recebemos um casal em casa esses dias, um casal da igreja da PIB de Cumbica, e esse casal, ele também atua ativamente na Cristolândia, e eles contaram muitas coisas pra gente, e a gente entendeu um pouco o que é a Cristolândia. Tivemos uma nova visão. Então, o que eu quero dizer com isso? Imaginem o passado dessas pessoas. Eu não sei se os irmãos já se depararam com pessoas extremamente dependentes de entorpecentes, de drogas e de bebida alcoólica. Isso é horrível. A pessoa parece um zumbi, parece que ela está morta. Então, o que eu quero dizer? Se essa pessoa tem a sua vida transformada, a sua vida restaurada, e ela assume a sua identidade em Cristo, esse passado dela não existe mais. Não é isso mais que identifica ela.
dali para frente, ela vai refletir a Cristo na vida dela. Então, por isso que a gente vê, às vezes, o empenho tão grande, a devoção tão grande, o amor tão grande por Cristo. Quem dera tivéssemos esse amor e essa dedicação por Cristo que essas pessoas que têm passaram por essa situação de vida degradante, porque ela sabe, ela foi abaixo do fundo do poço e de lá Cristo restaurou elas. E hoje elas exteriorizam essa restauração. A gente vê muito claro no olhar de uma pessoa que passou por isso, que ela exterioriza essa restauração. Então nós temos que aprender com isso também, assumirmos a nossa identidade de nova criatura em Cristo. Como segunda característica daquele que assume a sua identidade cristã, nós somos chamados filhos e herdeiros de Deus. Em João 1,12, abra sua Bíblia em João 1,12. Assim está escrito, João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando assumimos a nossa identidade como cristão, passamos a ser considerados filhos de Deus. Como na nossa cédula de identidade, no nosso RG, possui o campo filiação, onde é descrito o nome dos nossos genitores terrenos. Na vida cristã, a nossa filiação está descrita o nome do nosso Deus, como o nosso Pai. As nossas irmãs fizeram um exemplo extremamente criativo do que é ter a identidade cristã. Eu creio aqui que todos receberam. Elas receberam o RG no momento delas, que elas fizeram lá, o encontro delas, e nós, no dia dos pais, né, foi isso? Recebemos o nosso RG cristão também. Então, esse é um exemplo muito prático e muito claro do que é ter uma identidade cristã. Se você reparou ali no RG, na sua digital, tem a cruz de Cristo. Então, olha o que te identifica. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo fala muita coisa. A cruz de Cristo identifica a nossa morte para o mundo, a nossa ressurreição para uma vida nova. A cruz de Cristo mostra o plano de salvação que Deus determinou para a humanidade. Então esse RG, ele foi um exemplo muito claro e muito bom, me fez lembrar aqui quando eu estava preparando a minha mensagem, desse RG que nos identifica como cristãos. Então nós temos uma identidade cristã e é assim que nós devemos nos posicionar. E aqui, essa característica nos diz que nós somos filhos de Deus. Então, quão maravilhoso é ter Deus como nosso Pai. Infelizmente, alguns de nós já perdemos os nossos pais aqui na terra, mas nós podemos ter a tranquilidade, a paz e a certeza de que Deus é o nosso Pai. Às vezes, nós, quando falamos assim, somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, às vezes a gente ouve isso de uma forma assim, tudo bem, Deus é meu Pai. Mas não é isso, sabe? Se nós pararmos para pensar, ser filho de alguém é algo extremamente, lógico, com raras exceções, mas eu estou falando do nosso Deus. É algo extremamente bom que te traz paz, segurança, se você buscar intimidade com o seu pai, buscar conhecer o seu pai. É claro que se eu sou filho de alguém, e isso eu sou, e eu não conheço o meu pai, eu não sei o que ele pode me trazer de bom, a segurança que ele pode me dar, a paz, a tranquilidade que ele pode me trazer, se eu não busco conhecer ou ter intimidade com meu pai. Então, em relação ao nosso Deus, é da mesma forma, nós precisamos buscar cada vez mais intimidade com o nosso Pai Celestial. Só assim a gente vai entender o real significado do que é ser filho de Deus. Como um filho confia e entrega a sua vida aos cuidados do seu pai, nós também precisamos ser assim com o nosso Deus. Entregar a nossa vida a Deus, confiar em Deus que Ele é o nosso Pai e Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele não vai deixar faltar nada. Às vezes,
nós falhamos porque não temos fé. Nós buscamos fazer, guardar algo para suprir as nossas necessidades, ficar ansioso com a busca de um trabalho, ansioso com o que vou comer, com o que vou vestir, né? Porque não temos fé o suficiente para crer que Deus vai suprir a nossa necessidade, de que Ele é o nosso Pai e Ele não vai deixar faltar nada. Basta nós acreditarmos. Engana-se quem crê no ditado: somos todos filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Certamente somos criaturas de Deus. Agora, filhos é só para aqueles que assumiram a sua identidade como cristão, mediante a fé em Cristo Jesus, tendo suas vidas regeneradas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então o mundo costuma falar: todos são filhos de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus, eu mereço isso, mereço aquilo. Não. Filho de Deus apenas então somente aquele que com Cristo foi crucificado. Apenas então somente aquele que entregou a sua vida a Cristo e teve a sua identidade restaurada. Esse sim é filho de Deus. Romanos 8, verso 16 e 17, ele vai falar sobre sermos herdeiros de Deus. Romanos 8, verso 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Além de sermos filhos de Deus, para assumirmos nossa identidade cristã, somos também considerados herdeiros juntamente com Cristo. E ser herdeiros, irmãos, implica tanto em herdar a vida eterna, a glória com Cristo, como também herdar o sofrimento que Cristo suportou por conquistar a nossa redenção e a paz que hoje temos com Deus. Então, desta forma, o caminho para a nossa glorificação, para chegarmos ao céu, não é isento de tribulações. Muito pelo contrário. O sofrimento, a dificuldade, as lutas que passamos diariamente faz parte do processo de identificação com Cristo. Ou seja, as dificuldades fazem parte da nossa identidade cristã. Se somos cristãos, vamos sofrer. Vamos passar por dificuldade. Ah, eu sou filho de Deus, eu entreguei minha vida a Deus, eu me dedico, eu oro, eu leio a palavra, eu vou para a igreja, e por que eu sofro tanto, meu Deus? Você sofre para a glória e a honra do nosso Deus, porque Cristo foi crucificado na cruz. A crucificação de Cristo te deu vida e vida eterna. E você passou a ser considerado filho e herdeiro dele. Se você herda a glória, você herda também o sofrimento. E sofrer na terra é um privilégio para nós, quando sofremos em favor do nome de Cristo, e também como sofremos nas nossas dificuldades cotidianas do dia a dia. Porque que graça teria, irmãos, se tudo fosse perfeito, maravilhoso? Cresceríamos? Aprenderíamos alguma coisa? Eu acredito que a gente aprende muito mais na dificuldade do que na bonança. É claro que é muito bom estarmos na bonança. Glória a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. Agora, glória a Deus também pelas dificuldades que Ele nos dá. Porque é através das dificuldades que nós vamos nos conhecer, vamos conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Deus, vamos nos dedicar mais, teremos uma vida mais empenhada e um coração mais quebrantado. Então, precisamos. Então, se somos realmente cristãos, se temos a nossa identidade cristã, nós herdamos também o sofrimento de Cristo e a glória que há de vir. E é por isso que não existe vida fácil no Evangelho. Muitas vezes ouvimos por aí frases do tipo: venha para Cristo e pare de sofrer.
não é? Teologias da prosperidade que pregam só bênçãos, vitórias e vida boa e abundante. Apenas e tão somente isso. Você está sofrendo? Venha, Cristo te ama, Cristo vai transformar a sua vida e você vai ter bênçãos incontáveis. Isso é verdade. Glória a Deus por isso. Mas também teremos dificuldades. Aí a pessoa vem para Cristo, se converte e fala, ué, estava bom, agora ficou ruim. Que dificuldade é essa que eu estou passando? Que tribulação é essa que eu estou passando? Então a pessoa acaba sendo enganada e não entende realmente o que é o Evangelho. O Evangelho exige renúncia. O Evangelho ele é desconfortável. Ele exige que saiamos da nossa zona de acomodação, da nossa zona de conforto. Então o Evangelho ele não é apenas e tão somente a vida boa e de bênção que as pessoas pregam por aí. Em 1 João, o capítulo 3, no verso 1, está escrito assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, se temos a nossa identidade cristã, somos realmente cristãos, uma das características, a segunda das características, é ser filho e herdeiro de Deus. E pelo fato de sermos filhos de Deus, é o que diz o verso 1 de 1 João 3, o mundo não nos conheceu. Esse verso, ele enfatiza o amor de Deus e a identidade dos crentes como seus filhos. Aqui também aprendemos o fato de que o mundo não compreende e não conhece esta nova identidade. Para o mundo, nossa identidade não tem valor. Há um contraste entre a nossa identidade, a identidade dos filhos e herdeiros de Deus, com os filhos deste mundo. É claro e é característico quando encontramos e quando vemos um cristão, um verdadeiro cristão, aquele que assume a sua identidade cristã daquele que não é. E é bom que seja assim no sentido da influência, no sentido de estarmos aonde estivermos, no meio de quem estivermos, e sermos luz naquele meio. E influenciarmos e não sermos influenciados. Então, assumirmos a nossa identidade cristã também faz com que sejamos destacados pelo mundo, segregados pelo mundo, diferenciados do mundo. E há necessidade de haver esse contraste. Então nós já vimos duas características. A primeira característica daquele que assume a identidade cristã é aquele que é denominado nova criatura em Cristo, passa a ser uma nova criatura em Cristo. Ele é filho e herdeiro de Deus. E a terceira característica, ele é considerado cidadão do céu. Aquele que assume a sua identidade em Cristo, ele é considerado um cidadão do céu. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, o verso 20. Filipenses 3, 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Neste verso, Paulo nos ensina de onde nós somos, a qual pátria nós pertencemos. A nossa identidade deixa claro qual é a nossa pátria, a nossa origem. Nós não somos desse mundo, nossa pátria não é essa, estamos aqui de passagem. Somos peregrinos, não vivemos apenas para as coisas deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Precisamos ter a consciência de que somos cidadãos do céu. Então aqui tem muita gente que se diz ser cristão, que se diz ter a identidade de Cristo, mas ela vive nesse mundo como se fosse um cidadão desse mundo.
ela vive nesse mundo como se nada tivesse acontecendo, como se os sinais da volta de Cristo não estivessem escancarados aos nossos olhos. Ela vive de uma forma a buscar apenas as suas vontades, os seus anseios, os seus prazeres. Ela não tem uma mente ligada no céu. Ela não tem na sua mente e no seu coração a consciência de que ela é uma cidadã do céu. Ela vive como se vivesse um dia após o outro. Mas nós que somos cristãos, que realmente temos a nossa identidade cristã, nós temos que ter em mente que aqui não é o nosso lugar. Isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos, estamos apenas de passagem para cumprir aquilo que Cristo determinou em nossas vidas, que é anunciar o Evangelho a todo aquele que possa ouvir da salvação de Cristo. Entretanto, ter a consciência de que somos cidadãos do céu não significa ignorar os problemas que nós passamos aqui na terra, mas devemos enxergá-los com os olhos da fé e viver com uma postura diferente, seguindo aquilo que Cristo nos ensina. Somos cidadãos dos céus, a nossa postura é diferente, devemos nos portar, falar e nos vestir de forma diferente, já que somos cidadãos do céu. Mas isso não nos exime, isso não nos tira deste mundo, pois estamos no mundo. Mas temos que olhar para o mundo com os olhos da fé. Precisamos reconhecer que Deus está no controle, e está no controle de tudo. Daniel 2:21 diz o seguinte: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Romanos 13:1 também fala: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então, irmãos, sendo cidadãos dos céus, isso nos lembra que crises políticas, insegurança e incertezas não fogem da soberania de Deus. Eu digo isso porque isso é atual e nós vemos o que está acontecendo hoje na nossa pátria, no nosso país, na terra em que vivemos. E por mais que sejamos cidadãos dos céus, não podemos fechar os olhos para isso. Como característica de um cristão, de possuirmos identidade cristã e sermos cidadãos dos céus, também temos que olhar para a nossa pátria. Então, o cidadão do céu, ele confia mais no trono celestial do que nos governos terrenos. E qual deve ser a postura do cidadão do céu diante de um cenário desse? Primeiro, oração. Orar pelo país é um ato de fé e também de cidadania celestial. Devemos orar por nossa pátria, por tudo que vem acontecendo, tanto no cenário político, no cenário religioso, no cenário da segurança. Então, é nosso dever e nossa postura como cidadãos dos céus, orarmos pela nossa pátria. Devemos também viver com esperança de que tudo está sob o controle de Deus. Aconteça o que acontecer, tudo está sob o controle de Deus. Viver com um pensamento de justiça, de que Deus, na hora certa, Ele trará justiça ao seu povo. Vemos injustiças sendo feitas, mas temos que, como cidadãos dos céus, crer que Cristo, que Deus fará justiça no momento certo. E viver com amor, crendo que Deus, Ele é misericordioso para salvar aquele que se arrepende, sendo testemunhas de Cristo no meio do nosso povo, no meio da crise. Viver com esperança. Nossa pátria verdadeira está com Cristo, e isso nos dá esperança e firmeza diante da instabilidade do mundo. Então, ter a identidade cristã, ter a característica de ser um cidadão do céu, nos traz uma esperança eterna de que aconteça o que acontecer, venha o que vier, surja o que surgir na nossa pátria, no nosso governo, na nossa política, nós temos que ter a certeza de que aqui não é o nosso mundo
é celestial, é com Cristo, é com Deus. Então, nós temos que ter essa esperança da nossa vida eterna. Eu digo isso porque muitas vezes, na nossa falibilidade, por sermos falhos e somos, nós ficamos ansiosos, desesperados, angustiados e aflitos com o que vem acontecendo, com injustiças, com perseguições, com decisões extravagantes, com decisões que contrariam escancaradamente a Bíblia. Então a gente vê que hoje não acontecem mais coisas que ficam no subconsciente ou subentendidas. As coisas que acontecem hoje, que estão indo contra o Evangelho, elas estão escancaradas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que ter paz, tranquilidade e certeza de quem somos. Somos cristãos. A nossa casa, o nosso mundo, o lugar a qual pertencemos não é aqui, é no céu com Cristo. Então, tendo essa consciência, tendo a certeza dessa identidade, pode vir o que vier, e vai vir, e vai piorar, porque está na Bíblia, está na Escritura, está no nosso manual de vida. Vai piorar, vai surgir perseguição, vai ficar pior do que está. E quando isso acontecer, a gente tem que estar firme, a gente tem que estar forte e inabalável em Cristo. Como quarta característica da nossa identidade cristã, nós fomos chamados à santidade. Se nos identificamos como cristãos, fomos chamados à santidade, a sermos santos. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O corpo daquele que possui identidade cristã não lhe pertence, mas pertence a Cristo. É um membro de Cristo, é o local onde o Espírito Santo habita. Nosso corpo não é apenas uma matéria física. Nossa forma de viver, de agir e até de cuidar de nós mesmos deve refletir a glória de Deus. Como que temos tratado daquilo que não é nosso? A Bíblia é clara, ela diz: vocês não são de si mesmos. O verso 20, o final, a parte C, vocês não são de si mesmos. Quando a gente pega algo emprestado de alguém, ou alguma coisa que não é nossa, está conosco, como que nós cuidamos disso? A gente cuida melhor ou pior daquilo que já é nosso? A gente cuida muito melhor, não cuida? Se o Wilson me emprestar uma bicicleta, eu pedalar com o Fábio, com o irmão Beto, eu vou cuidar muito melhor da bicicleta dele do que se ela fosse minha. Então, como que a gente tem cuidado daquilo que não é nosso? E o que não é nosso? O nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso? Isso envolve a nossa alimentação, a nossa atividade física. Como que a gente tem tratado o nosso corpo? De qualquer jeito, de qualquer forma, eu como qualquer coisa? Eu não me exercito, eu não cuido da minha saúde, eu não ligo para a minha saúde. Então, nós fomos chamados à santidade, e santidade também é cuidar do templo do Espírito Santo. Santidade é cuidar daquilo que não é nosso, cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós exige um comportamento que honre essa habitação divina. E como fazemos isso? Se nós pararmos para pensar, o Espírito Santo habita em mim. A santidade de Deus, de Cristo, habita em mim. Isso é algo extremamente sério e poderoso, se a gente parar para pensar. O Espírito Santo habita em mim, como que eu tenho agido? O que eu tenho feito para glorificar essa habitação divina? Qual tem sido o meu comportamento?
quais têm sido os meus pensamentos? Não é só o comportamento, o falar, o vestir ou andar, mas é o meu pensamento, que só eu sei o que eu estou pensando, e Cristo e o Espírito Santo que está em mim. Quem está ao meu redor não sabe o que eu estou pensando. Eu não sei o que vocês estão pensando aí agora. Pode estar pensando na pregação, no dia de amanhã, no trabalho, ou em outra coisa que aconteceu no dia de hoje. Além de policiarmos as nossas atitudes, cuidar do nosso corpo, precisamos policiar a nossa mente, os nossos pensamentos. Isso também é santidade. Então, como que podemos fazer para honrar a presença do Espírito Santo em nós? Cuidando da nossa saúde física, com boa alimentação, exercícios. Honramos também vivendo com autocontrole e disciplina. Disciplina como? No uso do nosso tempo. Como que a gente tem usado o nosso tempo? O nosso tempo livre, o nosso tempo no trabalho. Como que a gente tem dedicado isso? Como temos glorificado a Deus através do nosso tempo? Gastamos o nosso tempo com entretenimento, com rede social, com filmes, com séries, com coisas que não glorificam a Deus? Ou temos dedicado o nosso tempo à leitura da palavra, ao conhecimento, à oração, ou ao serviço no reino? Isso também é ser santo, é buscar a santidade em nossas vidas, porque somos ou fomos chamados à santidade. Essa é a santidade que devemos buscar diariamente, honrando a presença do Espírito Santo em nós e a nossa identidade como cristãos. E como quinta e última característica daquele que possui a identidade cristã, ele é representante de Cristo no mundo. Mateus 5, no verso 14 e 16, acompanhem comigo, Mateus 5, o verso 14 e 16. Essa passagem ela é muito interessante e ela vai nos mostrar o que é ser representante de Cristo no mundo. Falando assim, a gente acha que é algo muito simples, mas não é. Veremos que não é nem um pouco simples. Verso 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como representante de Cristo, identificados como cristãos, nossa influência cristã deve ser evidente e impactante na sociedade. As pessoas que nos cercam devem saber que somos cristãos, que somos diferentes. Precisamos nos destacar como uma lamparina se destaca no meio da escuridão. Ser representante de Cristo, irmãos, é sermos destacados, sermos luz na escuridão. Esses dias a gente estava tendo um momento de aprendizado lá em casa com as crianças e a gente estava explicando para elas o que é ser luz no meio da escuridão. Então, para a criança, a gente tem que ter uns exemplos bem criativos para que elas consigam assimilar o entendimento, né? E aí a gente explicou como uma lanterna. Se a gente apagar a luz aqui e eu acender uma lanterna aqui, não vai clarear tudo? Ah, vai. Então, isso é a nossa postura no mundo. O mundo, ele é feio, ele é fechado, ele é escuro, ele é cheio de coisa ruim. E quando a gente chega no ambiente, a gente leva a luz, a gente leva a claridade, as coisas boas de Cristo. E aí elas conseguiram entender, graças a Deus, o que é ser representante de Cristo. Então, nossa vida precisa iluminar o mundo ao nosso redor, refletindo a verdade de Deus, que é a sua palavra. Os valores do reino, a nossa forma de falar, nossas vestimentas, nosso comportamento, tudo isso deve influenciar o mundo. E muitas vezes, nós evangelizamos aqueles que nos cercam apenas e tão somente pelo nosso comportamento. Não precisamos falar nada. Se nos comportamos de forma
que honramos a Deus no nosso viver, as pessoas vão ver que algo diferente existe em nós, que há uma luz ali. Ah, você tem alguma coisa diferente. Você é cristã? Glória a Deus se um dia ouvirmos isso, irmão. Quem puder ouvir isso é algo assim extremamente satisfatório, não por nossas forças ou por nossos méritos, jamais, porque Cristo vive em nós. Então esse deve ser o nosso alvo, a nossa meta, de que onde pisarmos, onde estivermos, as pessoas enxergarem em nós algo de diferente. Muitas vezes no exterior, talvez não dê para ver muita coisa, porque concorda comigo, se eu vejo alguém andando na rua, se ela não tiver com uma roupa muito característica, eu não posso dizer se ela é cristã ou não, certo? Agora, se eu bato o olho e vejo que ela, por exemplo, uma mulher, ela está com uma roupa comportada, uma saia um pouco abaixo do joelho, aí a gente vê um cabelo longo, né, uma blusa bem comportada, a gente consegue falar, não, aquela moça ali eu acho que ela é crente, porque ela está vestida daquele jeito. Mas isso não quer dizer nada, certo? Isso não quer dizer nada. A gente pode ver pessoas com roupas que não são tão assim características, mas o que vale é o coração da pessoa. O que eu quero dizer é a forma que você se destaca, a forma que você se apresenta no ambiente, isso vai dizer quem você é. Se você participa daquela rodinha de conversa, de bate-papo, de zoeira e de brincadeira e está rindo da podridão que está acontecendo ali, que destaque você está trazendo para aquele ambiente? Então as pessoas não vão te respeitar, as pessoas não vão olhar para você com uma forma diferente, você não vai refletir a Cristo no seu viver. Se você está naquele meio e você participa daquilo e você come daquilo. Então o nosso papel como cristão é ser luz, é trazer o destaque. Então se está todo mundo ali falando aquilo, você sai e se destaca. Vão ver por que você saiu, alguma coisa de errado tem, algo de diferente existe, porque você realmente possui identidade cristã. Um outro verso que fala e que explica muito bem o que é ser um representante de Cristo, que é uma característica daquele que tem identidade cristã, é 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 20. Acompanhe comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Veja, o que é um embaixador? Eu fui pesquisar o que é um embaixador e eu fiz uma correlação e eu fiquei espantado. Embaixador é um representante, eu vou ler aqui, irmãos, e aí vocês raciocinam como se essas características fossem, e elas são, as características de um cristão, ok? Um embaixador é um representante oficial de um país em outra nação. Ele não fala por si mesmo, mas em nome do governo que o enviou. Seu papel é transmitir mensagens, proteger os interesses do seu país, negociar e agir de acordo com a autoridade recebida. Ele não age por vontade própria, mas de acordo com as instruções do rei ou presidente que o enviou. Onde ele está, carrega a autoridade e dignidade do seu país. Ele busca representar fielmente a cultura, valores e interesses da sua pátria. Ou seja, aquele que se identifica como cristão é alguém que representa o reino de Deus na terra, com as nossas atitudes, palavras e decisões que devem refletir a vontade do nosso rei. Ele leva a mensagem de reconciliação, que é o evangelho da paz, chamando as pessoas para se voltarem a Deus. Vive como cidadão do céu, mesmo estando em um mundo que não é sua pátria definitiva. Então, assim como um embaixador brasileiro, no nosso caso, vive em outro país, mas representa o Brasil, o cristão vive nesse mundo,
mas representa o céu. Então essas características do embaixador, elas são totalmente representadas, devem ser representadas na nossa vida como cristãos, possuindo a nossa identidade cristã. Então, onde nós estamos, Cristo deve ser visto em nós. Onde você for, no seu trabalho, na sua casa, nos ambientes em que você frequenta, Cristo deve ser visto em você. Cristo deve ser visto em nós. Então, como identidade cristã, nós vimos as 5 características daquele que é cristão. Nós somos nova criatura, filhos e herdeiros de Deus, somos cidadãos do céu, somos chamados à santidade e somos representantes de Cristo. Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a cada dia buscarmos colocar em prática essas características em nossas vidas. E que tenhamos, irmãos, a certeza da nossa identidade. Se temos a certeza da nossa identidade como cristãos, nada nesse mundo pode nos abalar. Nada nesse mundo pode fazer com que tenhamos dúvidas, tenhamos incertezas. Então, se alguém um dia te questionar dessa forma, você tem certeza se você vai para o céu ou não? Como que diz? Não titubie, não tenha dúvida. De imediato diga, sim, vou para o céu porque a minha identidade é cristã. Fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então essa é a nossa função. Se somos cristãos, devemos assumir a nossa identidade e não termos dúvida. Amém?